Estou vendo meu pai andando aqui, estou falando, o Senhor é bom, né? Glória a Deus. Meus irmãos, os problemas passam, os nossos desafios passam. Sabe o que deve ficar? O aprendizado que nós tivemos com Ele. O que deve ficar é aquilo que Deus te ensinou diante das suas dificuldades, diante das suas tribulações, dos seus problemas. Nós olhamos para os problemas e parece que o que marca a nossa mente são os problemas. Mas na verdade o que deve ficar é só aquilo que o Senhor nos ensinou, diante daquilo que nós passamos, né? Eu vejo meu pai andando ali agora, eu fico pensando, glória a Deus, porque o Senhor concedeu um tempo que nós não queríamos talvez, mas o Senhor proporcionou isso, amém? Glória a Deus por isso. Eu já vou ficar sem máscara um pouquinho, né? A gente já está assim, né? Já tem até pecuária marcada, não é? Está montando uma tenda lá na pecuária, eu acho que com umas 2.000 pessoas. É só na tenda, viu? Só na estrutura metrálica. Eu acho que daí para lá, né? Nem sei. É assim, meus irmãos. Nós estamos no Brasil, né? Desse jeito, que o Senhor Jesus realmente continue sendo esse Deus bom e nos protegendo, porque é só Ele. Amém? Eu tenho só alguns recados aqui rapidamente. Quarta-feira agora tem a reunião dos homens aqui na igreja às 19 horas. Quarta-feira vai dar dia, hoje é 3, 4, 5, dia 6. É isso, né? Então, dia 6, reunião dos homens. No dia 9, provavelmente, tá? Vai ter uma festinha para as crianças aqui na igreja. A pastora Tuane vai estar passando através do grupo do WhatsApp, falando a data e confirmando certinho no dia 9, provavelmente à tarde, tá? Vai ser no próximo sábado, tá certo? Temos a nossa viagem para o Juazeiro do Norte, do dia 23 ao dia 28 de novembro, tá? Se você tem um desejo de ir, né, a única despesa sua é a passagem aérea, tá? E se você quer ir, dê o seu nome o mais rápido possível, porque essa semana a gente está pensando em organizar essas passagens, tá bom? Precisamos viabilizar o mais rápido possível, porque a gente acha que tem muita vaga para viajar de avião, mesmo não sendo feriado, não sendo nada, mas no fim está até cheio, viu? O pessoal anda muito. Gasolina está caro, mas ninguém deixa de andar de carro, não é assim? Nem de avião. E do dia 3 ao dia 6 de novembro, tem o Eu Me Deixo Curar aqui em Caldas Novas, já há vários anos, e vai ser agora em Caldas Novas, do dia 3 ao dia 6 de novembro, tá? Então você que é mulher, que queira estar lá, fala com a pastora Vilma, tá bom? Talvez você está tendo dificuldade por causa de despesa, alguma coisa assim, fala com ela, tá? Fala com a pastora Vilma, se a questão talvez for hospedagem, alguma coisa, nós como igreja vamos ver o que nós podemos fazer para ajudar você a estar lá, tá? Então começa na quarta-feira à noite e termina no sábado, tá certo? Parece que na quinta tarde, na sexta tarde, vai ter uma palavra específica para homens, tá? Então, se de repente for oportuno para você, a gente comunica isso daí, tá bom? Então, você que é marido, você que é esposo, né, você que é o sacerdote da casa, que você possa orar pela sua esposa, incentivar ela a ir, tá? É preciso que o sacerdote, que aquele que tem a direção da casa, incentive a sua auxiliadora a buscar as coisas de Deus. Vai ser melhor para você mesmo, vai ser mais fácil para você mesmo, amém? Então não feche o seu coração, abra ele para sua esposa aí, tá? Lá tem muita piscina, lá tem muita gente, mas não preocupa não, ela não vai para lá para isso, tá certo? Aleluia, né, Kátia? Qualquer coisa, você como homem, fiscaliza a mala dela, vê que tipo de roupa que ela está levando. Oi? Piscina, tem que ter roupa de banho, não tem? Agora tem roupa de banho e roupa de banho, tá certo? Aleluia. Meu irmão, que tem gente que pensa que é o seguinte, é porque em Caldas Novas, eu acho que não vou deixar minha esposa aí não, né? Amém, cada um pensa da forma que deve, tá? Mas eu acredito que vai ser uma bênção, amém? Como sempre tem sido. Glória a Deus por isso. O Dr. Helder, o pastor Helder lá da Igreja da Sal da Terra, ficou de vir aqui agora de manhã,
ele teve um imprevisto e não pôde vir. Ele ia falar da escola Alfa, tá? Que é a escola que tem ali no Jardim Venezuela. Ele é diretor da escola lá agora, né? Está à frente da escola. Então, à noite ele falou que vem aqui para falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, só para deixar um comunicado, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Vamos dar continuidade aqui naquilo que o Senhor falou para mim e para você. E Deus realmente é maravilhoso. E eu fico pensando, né, por que Deus permite algumas coisas, né? Por que Deus permitiu algumas coisas na minha vida ou na sua, não é verdade? Porque uns têm demais, e outros têm de menos, e outros nem têm. É assim? Porque uns têm saúde plena, outros vivem lutando com as suas enfermidades. Não é assim? Tem pessoas que passam a vida lutando contra a enfermidade, ou outras enfermidades, ou várias enfermidades. Isso não é fácil, meus irmãos, não é? É difícil, né? Quando a gente olha para as coisas naturais, até parece uma injustiça, até parece que Deus não olha para mim. Assim? Parece que Deus não gosta de mim. É assim que nós pensamos, não é desse jeito? Mas vamos lá, nós precisamos buscar em Deus aquilo que nós precisamos. A palavra diz para mim e para você, lá em 1 Pedro capítulo 8, que nós somos uma geração eleita, não é isso? Foi isso que a Carla abriu o culto aqui e disse. O que é algo eleito? Escolhido. É algo que foi a preferência, não é isso? É algo que a maioria declarou uma posição, às vezes por votação, sim ou não? Você foi eleito, porque você foi escolhido, preferido, de um ou de muitos. Então o Senhor nos vê desta forma. Uma geração eleita significa que, aos olhos de Deus, Ele já estabeleceu uma escolha, Ele já estabeleceu uma preferência. Então eu não posso continuar a minha vida fora dessa posição. Eu não sou excluído. Posso ser excluído pelo homem. Eu preciso superar isso, amém? Eu preciso buscar o Senhor para superar as dificuldades, ou talvez as restrições, ou as exclusões que nós passamos aqui na terra. Porque o homem exclui. O homem inclui o que ele quer. E exclui aquele que ele quer também. Agora, a igreja de Deus não exclui ninguém. Para o Senhor, nós todos somos iguais. Pode ser o mais rico ou o mais pobre que entrar nessa porta, para Deus é o mesmo. Não mudou, o amor do Senhor é o mesmo. Ele continua declarando que nós somos essa raça eleita. Se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, ou se eu não tenho nada. Eu sou escolhido do Senhor. Ele me elegeu nele, antes da fundação dos séculos. Antes que nós viéssemos a ser vida na terra, o Senhor já tinha escolhido e determinado todos os nossos dias. E aí nós podemos ver vários versículos na Bíblia que nos afirma e reafirma que nós já somos os eleitos do Senhor. Agora, o que eu preciso é aprender na minha mente, no meu ser humano, natural, pensante, que existe uma forma de alcançar essa posição. E diante disso, o que nós precisamos é ser fortalecidos no Senhor, para superar as exclusões que o mundo coloca em nós. Não é? Você é torcedor do Flamengo. Aí você vai para o jogo do Flamengo e do Vasco. E você veste de Flamengo. E você vai para o meio da torcida do Vasco. O que você acha?
Esse te mata, esse é o mínimo, né, Rondinella? É igual canibal. Come antes de morrer. Exclusão. Escolhas. Irmão, Deus não exclui, pelo contrário, Deus inclui. Por quê? Porque Ele tem um compromisso com essa palavra. Já disse que nós somos essa geração escolhida dEle. Nós somos esse povo que Ele estabeleceu. Sabe, e eu quero com você em alguns minutos aqui, sabe, entender essas questões. Gênesis capítulo 37, amém? Quero ler com você o versículo 20. Pior que seja a situação, irmão, Deus está cuidando. Pior que seja aquilo que eu estou passando, existe um cuidado de Deus. Deus às vezes coloca alguns imprevistos para te tirar de um caminho que você nem imaginava. Você já viu falar disso? Teve um acidente ali na BR. Nossa, eu estava atrasado. Se não tivesse atrasado, talvez eu poderia estar naquele acidente. Já viu falar disso, não já? Você fica atrasado e eu atrasado, meu Deus. Gente, olha, eu tenho um problema com hora. Eu acho que eu não podia estar na profissão que eu estou, sabe? Que você corre, tem imprevisto, outro imprevisto, e o seu cronograma de horário, na maioria das vezes, ele sai fora da linha que você queria. Eu tinha que trabalhar no cofre de banco, não é assim? Porque o cofre de banco ele é programado, você só abre naquela hora, pronto. Não é assim, Maria Helena? Deve ser mais programado hoje em dia ainda, né? Hoje, meu Deus do céu, deve ter um relógio específico lá que só o próprio cofre que sabe a hora que ele abre e a hora que ele fecha. Porque você trabalha em cima daquela hora específica, não é assim? Agora você imagina o quanto a gente sofre, quanto eu sofro, né? Porque eu tenho que esperar a hora de Deus. Eu sofro com a minha hora. Imagina você ter que esperar a hora que o Senhor faz. Ah, é só Jesus na causa. Aleluia. Vamos ler aqui então. Meus irmãos, olha só. Gênesis 37, no versículo 20, diz assim: Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. No 24 diz assim: e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia e sem água. Interessante como a Bíblia é cheia de detalhes, né? Podia ser em qualquer cisterna, não podia não? A Bíblia podia falar assim, ó, jogar ele numa cisterna, pronto. Mas a Bíblia, ela enfatiza, era uma cisterna vazia. Primeiro, era uma cisterna, né? Segundo, era vazia. Terceiro, era sem água. Ele vai morrer, e vai morrer com sede, ele vai morrer às mínguas. Você vai ficar ali sofrendo, agonizante. Porque se jogasse na cisterna cheia de água, morria afogado, poucos minutos, se não soubesse nadar, né? Às vezes a cisterna muito funda também não tem como você sair dela. As cisternas nessa época aqui não era cisterna largona, grandona. Normalmente elas eram o quê? Estreitas. E é interessante que no 20 a palavra fala assim, olha, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Irmão, por que os irmãos de José resolveram matar José? E a gente fica com um monte de pergunta, não fica? Primeiro, ele era o quê? Preferido, predileto do seu pai. E quando você prefere alguma coisa, você com certeza prefere alguém em detrimento de outrem.
Não tem como você ter preferência de alguma coisa sem excluir outra. Não é assim? Como eu disse, se eu torço para o Flamengo, não tem como eu torcer para o Vasco. Então José, ele era aquele homem preferido do pai. É o predileto. É o Davi. Davi significa predileto. Né? Não é assim? Então, meus irmãos, os irmãos de José fizeram algo justo? Algo legal? Algo assim, nossa, extraordinário. Quando nós lemos essa palavra aqui, meus irmãos, dá vontade de pegar esses irmãos e o quê? Fazer pior do que eles fizeram. Então, diante dessas situações, Deus não deixou de o quê? De agir, ou de ver, ou de cumprir aquilo que ele escreveu. José era escolhido do seu pai. E para completar a história, José teve um sonho onde ele ia reinar sobre os seus irmãos. E os seus irmãos tiveram ódio daquilo. Os seus irmãos falaram, não, José não, ele não pode mandar em nós, porque o nosso sentimento é assim, né? Fulano manda em mim. O difícil nosso é compreender isso, porque quando alguém dá uma ordem, talvez é você cumprir, vamos dizer assim, uma missão. E nós não entendemos o que é cumprir uma missão, nós entendemos o que é cumprir um mandamento. E mandamento é lei, mandamento é ordem, você tem que fazer. Não matarás, não roubarás, não é assim? Aí vem Jesus e fala assim, olha, eis que mandamento eu vos dou, que ame a Deus acima de tudo, e ao teu irmão como a ti mesmo. Aí Jesus vai lá em João e fala assim, olha só, não, vocês esquecem isso que eu falei. Agora vocês vão fazer o seguinte, agora vocês vão amar ao seu irmão como eu os amei. Aí fala assim, graça. Fala comigo, meu irmão, graça. Porque se não for pela graça, você não faz. Se for pela lei, você mata. Meu irmão, quando os irmãos de José tramitam a morte de José, que joga José na cisterna, eles pensam, eu quero ver agora o que vai ser dos sonhos desse homem. Agora nós vamos ver o que serão feitos desses sonhos que ele falou para nós, que ele relatou. Ou seja, os irmãos de José querendo destruir os sonhos de José. Aí eu te pergunto, quantas vezes você teve sonhos destruídos? Quantas vezes você estava numa caminhada e alguém trouxe uma palavra de desânimo para você? Ao invés de incentivar, ou ao invés de pelo menos ser neutro, essa pessoa te trouxe como se diz, talvez um calço para você. Te colocou um limite. Falou, não, você não consegue. Não, essa doença não tem cura, isso é câncer, acabou. Meu irmão, por mais que eu sei que não tem cura, sabe, eu jamais falo para o meu paciente, olha, você vai morrer com isso. E quantas vezes eu e você fomos marcados com essas situações? Quantas vezes eu e você fomos marcados, falando, não, você não vai dar em nada. Não, o seu casamento, o seu relacionamento jamais vai dar certo. Não, os seus filhos é isso, não é aquilo. Não, a sua profissão. Não, você vai montar esse comércio. Meu irmão, José, ele tinha algo dado do céu. José tinha uma autoridade delegada. Agora, quando o pai de José escolhe José, automaticamente ele gerou uma rejeição, um sentimento ruim nos irmãos de José. Isso é fato. É a preferência.
Você elegeu alguém, então aquele que não foi eleito, ele sente o quê? Tristeza, ódio, quer matar, quer afiar a faca. Agora, o Senhor sempre estará cuidando. Quando você acha que alguém fez uma injustiça com você, meu irmão, pode ter certeza que se você estiver caminhando com o Senhor, Deus vai ver essa injustiça. E Deus vai cuidar disso. Não é porque as coisas estão caminhando da forma que estão, que Deus esqueceu dos seus eleitos. Não é porque as coisas estão indo de mal a pior, que Deus esqueceu que nós somos uma geração santa. Povo de propriedade exclusiva dele. Agora, é claro também, meus irmãos, que Deus não repara todos os prejuízos. Há prejuízos que eu e você temos que Deus não vai reparar. E eu posso dar exemplo. Davi teve um filho com Betseba. Aquele menino nasceu, adoeceu. Davi orou, jejuou, vestiu pano de saco. Davi fez tudo aquilo para interceder ao Senhor para aquela criança o quê? Viver. E aquela criança morreu. Ou seja, há coisas que o Senhor não vai reparar na minha vida que nós perdemos. E eu não posso viver em cima disso. Eu não posso viver pensando nas perdas. Eu tenho que viver pensando que há algo maior lá na frente me aguardando. Porque existe, porque há. Bati o carro, não tinha seguro. Por que não tinha seguro? Porque eu larguei de pagar o seguro. Já aconteceu, já vi aqui na nossa cidade, pessoas conhecidas nossas assim. Aí por que não pagou o seguro? Aí você vai investigando o motivo. Aí a pessoa lamenta a perca do carro. Mas às vezes essa perca, meu irmão, foi porque alguma situação na sua vida estava desorganizada. E Deus não vai reparar essa perda. Pelo contrário, Deus vai te dar algo lá na frente. Se você continuar caminhando com os propósitos dele, nos princípios dele. Sabe, José aqui foi jogado numa cisterna, sem água, vazia. Uma cisterna é um lugar o quê? Ruim, é um poço, não flui água. Quando tem água, a água é normalmente suja, não é poço, não flui, ela fica ali depositada. Fala que essa cisterna estava vazia. Ou seja, José ficou ali o quê? Sozinho. Não tinha ninguém para ajudar José. E fala ainda mais, José ficou ali sem água. Meu irmão, nós não vivemos sem água. Você pode fazer o jejum que você quiser, mas não tira a água da sua vida. 70% do seu corpo é água. Água é vida. E se você quer viver, toma água. E José ficou ali sem água. José ficou ali sozinho. José ficou ali num local isolado. Muitas vezes nós vemos uma cena atual e nós desanimamos com essa cena, sim ou não? Você está assistindo um filme, aí o vilão vence, em determinado ponto do filme, o predileto, vamos supor assim, certo? O preferido, o herói. Só que ainda está no meio do filme. O filme não acabou. Não chegou no final. Meu irmão, nosso filme não terminou. Meu irmão, nossa história com o Senhor ainda não acabou. Nós estamos numa cena atual. Às vezes o vilão está vencendo você. Às vezes a tribulação, o dia mau, os seus problemas financeiros, conjugais, familiares, estão te vencendo. Cena atual, a saúde, a enfermidade está me vencendo. Eu não tenho mais força, eu não estou tendo mais saúde. Parece que está indo de mal a pior, tudo que eu faço, todo recurso que eu procuro, todo médico que eu vou, eu não tenho uma solução.
cena atual, que nos desanima, que nos joga no chão, que nos dá um nocaute. Mas, meu irmão, mas existe para mim e para você uma história escrita, uma história determinada. O que é algo determinado? Fala assim, algo concluído. Não adianta eu determinar para Deus, Deus faz isso. Não, mas vai fazer se Ele quiser. O que eu preciso é adorar a Deus. O que eu preciso é, quando eu estou numa situação difícil, é buscar a Ele. Assim como Marcos falou aqui, ó. Antigamente, o sumo sacerdote, ele ia uma vez no ano diante do altar do Senhor oferecer sacrifícios do povo. Não, hoje é eu. Hoje é você, é nós que vamos. Jesus rasgou o véu aqui, ó, nessa mesa, entregando o seu sangue, o seu corpo na cruz do Calvário, rasgando o véu de cima e embaixo, nos dando a oportunidade, diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos nossos pecados, das nossas falhas com o Senhor, chegar nele e adorá-lo. Mas, meu irmão, na realidade do nosso dia não é assim. Hoje eu estou na cena atual do meu filme. Desanimei porque aconteceu isso, desanimei porque perdi fulano, desanimei porque perdi meu emprego, desanimei porque as coisas subiram muito e o meu salário não subiu nada. E tudo que nós queremos, meus irmãos, é sermos recompensados. Só que, igual eu falei, há momentos que o Senhor não vai nos recompensar. Naquele momento. Sabe por quê? Porque Ele tem uma recompensa maior. Porque Ele sabe o caminho que Ele traçou para mim e para você, e Ele tem o destino pronto para mim e para você. Vejamos em que lhe darão os sonhos. Irmão, é muito difícil quando você está num caminho e você está incentivado naquele caminho e parece que tudo está dando errado. Parece que tudo começa a dar ao contrário. José chega diante dos seus irmãos e fala: eu tive um sonho, meus irmãos. Sabe, eu vou reinar sobre vocês. Imagina José fazendo isso. E seus irmãos falando para José: vai não, você não vai reinar. Todo mundo ali caladinho. José incentivado, né? Falando: nossa, eu vou ajudar vocês. Sabe, eu vou reinar sobre vocês. Eu vou trazer direção para vocês. Eu vou trazer provisão para a nossa família. Os irmãos de José ali, só olhando para ele, né? Só tramitando o quê? A quebra desse sonho. E aí parece que na vida de José tudo começou a dar errado. Irmão, eu quero dizer para você que a nossa busca pelo Senhor, ela não é barata, ela é cara. Irmão, Deus cobra caro. Só que Deus não cobra com dinheiro. Deus cobra com algo mais caro do que dinheiro, que é a minha e a sua vida. Deus quer saber se nós estamos dispondo a nossa vida para Ele. Se eu estou dispondo a minha vida para ser inserido naquilo que Ele já projetou. Se eu estou disposto. Se eu quero esperar. Se eu quero confiar. Se eu quero me abdicar de algumas coisas que para mim eram importantes, mas esperar naquele que tudo pode, naquele que tudo faz. José vendido, nós conhecemos a história. José caiu na cisterna, chega ali, aquele povo compra José, aliás, pega José, nasce José e vende José para Faraó. José vai parar dentro da casa de Potifar. Nós sabemos de toda a história.
José vai preso, fica preso 12 anos, aproximadamente. Mas chegou o momento. Meu irmão, chegou a cena final. Chegou o último instante do filme. E agora, quem vai vencer? É o vilão ou é o preferido? É o vilão ou é o escolhido? Meu irmão, quem vence para Deus sempre é os escolhidos. Agora o que eu preciso é caminhar debaixo disso. José passou pelas etapas, José passou por um tempo, José esperou, José sofreu, José foi, com certeza, falado ali diante daquele povo. Mas José sabia que havia uma promessa. Meu irmão, tem uma promessa. Tem uma promessa para mim e para você. Agora o difícil é eu e você caminharmos em cima dessa promessa, porque no decorrer desse caminho, alguns vão querer nos derrubar, alguns vão querer nos matar, outros vão querer te jogar na cisterna, outros vão querer te vender, outros vão mentir a seu respeito, e outros vão te colocar na prisão. Deus está vendo tudo isso. Deus está olhando para tudo isso. Porque Ele tem um lugar para mim e para você. Sabe, meu irmão, por mais que aquela cisterna era vazia, era sem água, meu irmão, Jesus, o Senhor, estava ali com José. Por mais que José parasse dentro da casa de Potifar, fosse ali um servo fiel, um homem dedicado aos seus trabalhos, com certeza José era dedicado ao trabalho dele dentro da casa como servo. José foi dedicado na prisão. José na prisão ele orientou pessoas, ele abençoou pessoas, ele direcionou pessoas. Tudo isso era o quê? Projeto de Deus, porque havia o momento que Deus havia escolhido, que era o momento onde José estaria de frente àquele que determinaria aquilo que Deus já falou. Porque não foi Deus que colocou José no governo do Egito. Na verdade, Deus já tinha estabelecido, sim. Mas Deus usou quem? Faraó. Deus usa pessoas, meus irmãos, para colocar em nós o destino que Deus já projetou. Deus usa pessoas para abençoar você. Deus usa pessoas para quê? Para ofertar, para quê? Para a gente ir lá no Juazeiro, para a gente dar oferta. Não é que Deus precisa do dinheiro, mas Deus usa, Deus faz, e isto custa caro. Meu irmão, tempo custa caro. Abdicar das coisas que você gosta custa caro. Abrir mão talvez do seu descanso, daquilo que você queria fazer agora, custa caro. José entendeu isso. José chegou diante de Faraó e revelou para Faraó. E aquele sonho que José tinha, que os irmãos de José disse assim: agora vamos ver o que ele fará com o seu sonho. Irmão, na cena final, Deus tem a resposta. No final da nossa caminhada, se nós continuarmos com Ele, Ele tem a resposta. Ele já determinou. O que eu preciso é passar o tempo, o que eu preciso é sofrer os constrangimentos, sofrer as dores, olhar para as rugas e entender que um dia vai passar.
Olhar para a dificuldade do dia, sabendo que o Senhor vai colocar alguma coisa diante da minha mesa. Saber que eu preciso resolver uma situação, seja ela amanhã, depois ou hoje. Mas eu vou esperar em Deus, Deus vai arrumar uma forma. Eu não sei como, mas o Senhor vai fazer, mas o meu marido não converte, não sei o que e tal. Meu filho está perdido, meu irmão continua com o Senhor. Eu não sei o dia, eu não sei a forma, eu não sei o como. Que Deus vai reparar isso, e se Deus vai reparar. Por quê? Porque há situações que Deus não vai reparar. Eu preciso viver com ela. Eu preciso caminhar com ela. Moisés foi o homem dado no deserto para alcançar a terra prometida. Ele não pisou na terra da promessa. Ele morreu antes. Fez tudo no deserto. Sacrificou, direcionou aquele povo, ouviu muito problema daquele povo, reclamação. Moisés acho que escutava, sei lá quantas reclamações diariamente daquele povo, não é? Que era muita gente. Até seu sogro falar, não, Moisés, se você não dividir isso daí, ó, colocar um líder para cada quantidade de gente, você não dá conta não, Moisés. Você imagina, acho que ele ficava o dia inteiro, né, sentado lá. Só problema. Nós temos muitos problemas. Mas se eu esperar em Deus, meu irmão, eu posso estar dentro da cisterna. Eu posso estar sem água. Sabe, eu posso ter sido vendido como escravo na prisão. Irmão, o projeto que Deus fez, aquilo que Ele lançou, vai acontecer. José chorando diante dos seus irmãos. José revela aos seus irmãos chorando. Quando os irmãos de José vê que é ele, os irmãos pensam, agora José vai matar a gente. Agora José vai mandar matar a gente. Por quê? Porque nós queríamos matá-lo, destruir os sonhos dele. Agora ele é governador do Egito. Agora ele manda em tudo. Então vai pegar lá uns soldados de Faraó, que está a seu mandado, e vai nos matar. E José fala assim, meus irmãos, não preocupe com isso. Tudo aquilo que vocês fizeram era projeto de Deus, porque não foi vocês que me enviaram, mas foi Deus que me enviou diante de vós. Sempre haverá alguém para chegar primeiro. Meu irmão, nós somos a geração que precisamos chegar primeiro, desbravar o mais difícil. Porque está difícil. Mas nós precisamos permanecer, para quê? Para que alguém veja isso em mim ou em você e queira também ficar debaixo dessa guarda. Aleluia. Eu tenho que parar. Teu é o reino, não é assim? Vamos adorar o Senhor, Marquinhos? Meu irmão, a Bíblia fala assim para mim e para você, está lá em Romanos capítulo 3. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai, amém? A Bíblia diz assim para mim e para você, Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Há um lugar para me depositar minha fé. Esse lugar é Jesus Cristo.
Por quê? Porque dele é o reino. Por quê? Porque dele é a glória. Por quê? Porque dele é todo o domínio e toda a honra. Só ele é santo. Só ele é santo. Só ele é santo. Fique de pé nessa manhã. Irmão, eu sei que eu e você já passamos por muitos problemas. E passaremos ainda. Mas a cena final do filme, eu e você somos justificados pelo sangue de Cristo. Eu quero orar com você e depois nós vamos encerrar com a ceia aqui, amém? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Talvez alguém foi injusto com você. Talvez alguém quis te prejudicar você. Talvez você teve um prejuízo que não vai ser reparado. Mas saiba que o Senhor está vendo tudo isso. Saiba que o Senhor está cuidando de toda a injustiça que um dia foi colocada sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã, Senhor. A Tua palavra, ó Pai, sempre estará com a promessa firmada sobre nós. E o Senhor diz, ó Pai, que nós somos uma raça eleita. Nós somos o Teu escolhido. Nós somos o Teu preferido, o predileto do Senhor. Meu pai José era o escolhido. Meu pai José tinha um projeto. José tinha um sonho celestial. E em determinados momentos, ó Pai, parecia que aquele sonho de José jamais se tornaria realidade. Há muitos sonhos nossos, Senhor, que parece que não se tornarão reais. Mas eu te peço nessa manhã, ó Deus, nos orienta, nos direciona. O Senhor nos leva pelo Teu caminho. O Senhor nos faz caminhar debaixo dos Teus princípios, para que aquilo que o Senhor projetou para nós, ó Pai, seja real. Porque há uma promessa. Pai, em nome de Jesus, direciona os meus irmãos, Senhor. Direciona a nossa vida no Senhor. Meu Pai, nós somos destituídos, ó Pai, da glória de Deus pelo pecado. Mas nós somos justificados pela fé do amor de Cristo Jesus em nós. E é tudo que nós precisamos, ó Pai, é dessa justificação de Cristo por nós, através do Seu sangue, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Canções que eu consegui cantar. Declare isso para Ele. Dessas vezes que declare isso para Ele. Só quero te falar que Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu.